afirmou que a operação de saúde, a operadora de saúde, implementou uma política interna de coerção e que os médicos receitaram o chamado kit Covid por medo de retaliações e até medo de serem demitidos também. Bruna disse ainda que a Prevent Senior e pessoas que integravam o gabinete paralelo fizeram um pacto para disseminar hidroxicloroquina com o objetivo de evitar medidas de restrição social durante a pandemia. A advogada também contou que teve o próprio escritório, o escritório dela invadido em São Paulo, em uma situação que ela classificou como estranha. Um boletim de ocorrência chegou a ser divulgado, registrado na Polícia Civil. Sobre esse assunto, eu falo agora com o colunista aqui do UOL, o advogado Augusto de Arruda Botelho. Oi, Augusto, seja bem-vindo, boa noite para você. Bom, alguns aspectos importantes aí que a gente já teve conhecimento e agora ouvindo as palavras da Bruna, que representa esses médicos, né? Alguns fatos aí que a gente já vinha acompanhando por meio de denúncias, mas ouvir isso é sempre estarrecedor, né? São fatos que trazem a gente aí um sentimento estranho de como os pacientes eram tratados na Prevent Senior. Augusto, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todas e todos. É estranho no mínimo, né? Causa mais do que isso. Eu fiquei bastante chocado com os depoimentos, Sim. principalmente com os elementos trazidos e o nível de detalhes. E do ponto de vista técnico, vamos fazer uma análise aqui técnica, jurídica, do que pode acontecer a partir desses depoimentos, principalmente agora que, além da CPI, os fatos estão sendo investigados também pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o impacto disso juridicamente, não apenas para a Prevent Senior, que eu já falei isso aqui, vou repetir, uma pessoa jurídica, à exceção de crimes ambientais, não comete crime. Então, quem pode ser investigado são diretores, funcionários, donos da Prevent Senior, esses sim podem ser investigados, não a pessoa jurídica. Mas os fatos, e acho que isso é muito importante a gente analisar na data de hoje, os fatos trazidos pela advogada deixam a proximidade das decisões e da gravidade dessas decisões da Prevent Senior e do chamado gabinete paralelo do governo federal. A partir do momento em que decisões, por exemplo, de disseminar medicamentos cuja comprovação, em um primeiro momento, era duvidosa e num segundo momento, mais do que isso, comprovadamente ineficazes, por parte do governo, com dinheiro público. Isso vai muito além do que simplesmente omitir informação de estudos médicos. O governo patrocinar, em comum acordo com a operadora, a entrega de kits, o famoso kit Covid, com a intenção, isso foi o que a advogada disse hoje, com a intenção de se evitar um lockdown, se evitar medidas tão importantes como isolamento, distanciamento social, medidas que teriam evitado milhares de mortes. Isso choca bastante. Portanto, acho que o de mais importante, além do nível de detalhe e da verossimilhança dos fatos trazidos hoje pelo depoimento da advogada, está a ligação estreita entre esses fatos e o governo federal. Isso é que a CPI tem que se aprofundar, tem que esmiuçar, porque a partir daí, eu aqui já vou dar um pequeno spoiler do meu artigo que vai ser publicado amanhã no UOL, isso pode engrossar os indícios de um eventual crime contra a humanidade praticado pelo governo Bolsonaro. Muito bem, gostamos de spoilers, gostamos de receber informações em primeira mão aqui. Agora, Augusto, é importante porque, assim, no primeiro momento, a CPI falou bastante sobre essa questão, né, do chamado gabinete paralelo, dessa implementação do kit Covid, numa tentativa de que as pessoas se sentissem mais seguras, que elas fossem às ruas. Foi um discurso encampado pelo governo, né, pelo próprio presidente Bolsonaro. E eu quero a tua avaliação também sobre daqui para frente, né, porque a gente vinha numa outra atuada, a CPI vinha investigando possíveis indícios de corrupção e ela volta a focar nessa questão agora com essas denúncias da Prevent Senior. Quer dizer, foi uma retomada daquele assunto que ficou um pouco perdido ali diante das questões da compra de vacinas, né? Sim, e não pode ficar perdido, Diego, não pode ficar perdido. Por quê? Porque ficou demonstrado, e o parecer dos juristas Miguel Reale, Alexandre Wunderlich, Helena Regina Lobo da Costa e Silvio Steiner mostram bastante que desde o primeiro momento que Bolsonaro pretendeu combater a pandemia, e a bem da verdade combater e nunca combateu, ele insistiu e procurou trazer aquilo que ficou conhecido como imunidade de rebanho.
E o que a Prevent Senior agora nos demonstra é que houve uma estratégia inclusive médica, pseudocientífica, para se implementar essa imunidade de rebanho com o uso o quê? De um medicamento supostamente milagroso, que a gente já comprovadamente hoje sabe-se, e naquele momento também, não apenas hoje, sabe-se que era ineficaz, na tentativa do quê? De se evitar então que se fechassem cidades, se fizesse lockdown, para que todos então, de alguma forma, se contaminassem nessa estratégia completamente divorciada da comunidade científica médica, de que a imunidade de rebanho seria a saída para nosso país, seria a saída para a pandemia. Portanto, é importantíssimo que a CPI tenha voltado, vamos dizer assim, à sua origem, não que a gente tenha que abandonar também a investigação dos fatos que demonstram, sim, que houve corrupção. É importante manter a investigação nessa trilha, mas é extremamente importante também que a gente retorne. Eu já falei isso aqui, eu vou cansar, eu já até sugeri que façam uma hashtag Augusto Repetitivo, podem fazer, não tem problema, mas independentemente da gravidade das acusações, a gente sempre tem que ter em mente o seguinte: a presunção de inocência é extremamente importante. É uma investigação preliminar, é um depoimento duro, duríssimo. Apresentou uma verossimilhança, apresentou indícios muito veementes, sim, mas eles precisam ser aprofundados. Isso, caso vire um processo criminal, o direito de defesa e garantias fundamentais têm que ser assegurados a todas as pessoas supostamente acusadas de crimes que supostamente tenham sido praticados, mas que os indícios nesse momento são bastante sólidos, são. É isso, Augusto. Nesse depoimento houve ali uma questão em relação à profissão, inclusive a tua área de atuação, né, em relação à advogada. A Bruna foi questionada ali porque ela não deu os nomes dos médicos que ela representa, né? Tem um determinado momento o senador Marcos Rogério quis pedir ali que ela contasse quem são esses médicos, né? Houve um embate ali com a Simone Tebet, os dois acabaram discutindo nesse sentido, e a advogada disse que não havia uma autorização, pelo menos até este momento, para que ela falasse o nome dos clientes dela, e por isso ela não mencionaria durante a CPI. Caso os médicos queiram, depois da sessão, eles podem vir a público e se expressar livremente. Queria entender como é que funciona na prática, né? Porque ficou essa dúvida aí com esse embate entre os senadores. Claro. Vamos lá. É usual que uma advogada preste um depoimento no lugar do seu cliente? Não, não é. Nada usual. A bem da verdade, eu não me recordo em tempos recentes de ter visto uma advogada prestando depoimento, sendo uma testemunha, no lugar do seu cliente. Isso não é usual. Só que o caso ele é completamente revestido de coisas não usuais. Ameaças aos médicos, há relatos de várias ameaças. Hoje a advogada trouxe a informação de que o escritório dela foi invadido. Portanto, este caso ele tem peculiaridades que podem fazer com que, inclusive, a forma de tomada de um depoimento seja também peculiar. Posso afirmar para você categoricamente de que não é normal uma advogada prestar um depoimento no lugar do seu cliente. Mas esse caso nos trouxe uma gravidade tamanha e peculiaridades tamanhas que muitas vezes nós temos que nos adaptar. O fato dela não ter, neste momento, indicado o nome de seus clientes, ela está absolutamente garantida por uma reserva de sigilo, ela não tem que dizer quem são os clientes neste momento. Fez certo de não informar os clientes. Se esses clientes autorizarem num futuro e quiserem eventualmente ter sua identidade revelada, isso vai acontecer num futuro próximo. Mas o fato, volto a dizer, de uma advogada prestar um depoimento no lugar do cliente não é usual, mas nada, nesse caso, infelizmente, é usual. Nada mesmo, Augusto. Obrigado por hoje, obrigado por contribuir aqui com a gente no UOL News. Até uma próxima. Então, amanhã, todos atentos à coluna de Augusto de Arruda Botelho no UOL. Né, Augusto? Valeu, boa noite para você. Boa noite a todas e todos. Tchau, tchau, Diego. Valeu, tchau, tchau.